Bom dia a todos. Então hoje vamos começar com o Python propriamente dito, com aquilo que dá para fazer com ele. Vamos fazer um jogo de plataformas em Python. Tomara eu. Ora bem, nós, a parte de instalação, etc, depois vocês vão ver com a professora Ana, não sei se já chegaram a fazer isso na aula anterior ou ainda não. Ainda não? Pronto, então vai ser a próxima aula prática em que vão ver essa parte. Ora bem, o Python dá para usar de dois modos. Um é só para fazer pequenas experiências, brincadeiras, etc. O outro é que é de facto usar Python. Mas vamos falar dos dois. Temos o modo interativo e o modo não interativo. O modo interativo basicamente envolve eu poder executar um comando de cada vez, ou seja, escrevo um comando, ele executa, escrevo um comando, ele executa, por aí em diante. O modo não interativo não envolve isto, envolve darmos uma série de comandos logo todos juntos, num fecheiro de texto, e ele executar tudo em sequência até acabar o programa. Para já eu vou começar por abrir uma linha de comandos e escrever Python-i. Em algumas shells o "-i" não é necessário, mas por via das dúvidas é sempre melhor lá estar. Ok? E aparece isto. Portanto, aqui aparece a versão que eu tenho a executar, neste momento estou a usar a versão 3.11 e aparece aqui estas três sinais de menor com o cursor à frente. E a partir daqui a consola está a executar comandos Python. Portanto, ponha eu o que eu puser aqui, vai ser interpretado como uma instrução em Python. Ou seja, se eu neste caso agarrasse naquela coisa que eu acabei de escrever, carregasse no header, ele dá-me um erro, mas quem me está a dar um erro, reparem, é bastante diferente dos erros que nós estamos a ter quando fazíamos erros na consola. Não é a consola que está a responder, é o interpretador de Python que está a dizer, eu não faço ideia se não é um comando de Python, se nem sequer tem sintaxe certa. Ok? Pronto, seja algo parecido com este. Isso que eu acabei de explicar. Portanto, vamos começar a fazer o primeiro comando em Python. Ora bem, há aqui logo uma questão de nomenclatura. Comandos é uma palavra que não se usa quando se está a falar de programação. Porquê que não se diz comandos? Porque são instruções, são parte de algo maior. Um comando normalmente é algo que serve por si só, faz uma função, enquanto uma instrução é parte de algo. Okay? Um comando é eu fazer um bolo, uma instrução é cada passo de eu fazer um bolo. Okay? Portanto, neste caso eu vou escrever isto, print, abro parênteses. Eu depois vou explicar isto bastante melhor quando falarmos de funções, etc. Mas aqui o que estou a fazer é, estou a chamar uma função, ou seja, uma funcionalidade pré-definida do Python, neste caso, print, escreve coisas no ecrã. A seguir, eu tenho que lhe dizer quais é que são os parâmetros. Ora, quando eu quero falar com o Python e dizer, olha, executa-me esta instrução pré-definida, então aí eu tenho de usar os parênteses para indicar que estou a falar de uma instrução. Neste caso, esta função, chamada print, recebe um parâmetro que é o que é que eu quero escrever. Portanto, eu posso escrever, neste caso, dentro do clássico, e acabei de fazer a geneira. Exato. Pronto. Aproveito e explico já o que eu ia chegar lá. Que erro é que ele está a dizer? Isto parece à primeira vista tudo válido. O problema é que nós, quando estivermos a usar a shell neste modo, e usei o cursor do rato para voltar atrás, eu estou de facto a acrescentar lá caracteres que são invisíveis. E o que ele está a dizer é precisamente dar-me um erro com isso. Portanto, não se pode usar as setas quando estamos neste modo. Portanto, fazendo exatamente a mesma coisa, simplesmente não tenho aqui caracteres escondidos, que é o que este erro quer dizer. Então ele vai escrever exatamente o que está aqui entre os parênteses. Mas ele não escreveu as aspas.
Okay? As aspas pertencem ao que é o valor, o parâmetro que eu estou a passar. Okay? Já vou falar mais sobre isto, porque isto é um valor de tipo string. Já vou falar mais sobre isso quando falarmos dos vários valores que as coisas podem ter e como é que nós dizemos. Vocês lembram-se quando falámos do hexadecimal, que nós normalmente começávamos com um 0x para saber que aquilo era um valor hexadecimal? Pronto, aqui as aspas são usadas para indicar o que está aqui entre isto é um montão de texto, que não é formatado, não é trabalhado, é só texto. Ok? Pronto, portanto, reparem, eu chamo esta função print com, e passo como parâmetro esta chamada string. Não se preocupem muito com os nomes, já vamos falar mais detalhes sobre isso. Então ele vai e escreve exatamente isto. E está pronto para receber mais comandos. Agora podia escrever mais coisas. Por exemplo, print. Passou-se aqui qualquer coisa. Nome. Ele escreve. Ou seja, não tem qualquer tipo de restrição aqui. Posso agora continuar aqui a escrever coisas. Ok? Portanto, esta é a coisa mais elementar que se pode fazer em Python. Escrever uma coisa na console. Ok? Portanto, já somos um hacker. Pronto. Agora, só para vermos aqui outro exemplo, eu depois volto a dizer, nós estamos só a fazer coisas, não é para, nós já vamos mais tarde explicar o que é o for, o que é que isto faz, etc. Isto é só para vocês verem esta sequência de eu vou colocando instruções para serem executadas. Okay? Portanto, eu posso chegar aqui e pôr for e in range 04, 2 pontos. Agora reparem, eu acabei de escrever esta instrução e carreguei no Enter como fiz com as outras, como fiz com os prints. Mas reparem que ele agora não executou nada, simplesmente apareceu aqui por baixo. 3 pontinhos. Porquê? Porque ele está à espera que eu continue a escrever. Porquê que ele está à espera que eu continue a escrever? Porque em Python, o acabar uma linha com 2 pontos, ele fica à espera que eu comece um novo bloco. Okay? Isto é uma instrução composta, ou seja, esta é uma instrução que vai executar 4 vezes, neste caso. Agora ele tem de saber o que é que eu quero executar 4 vezes. Neste caso, eu vou escrever, vou pôr aqui uns espaços no início. Esses espaços são importantes e vou escrever, por exemplo, isto. Vou carregar no Enter. Como eu comecei isto com espaços, ele está à espera de um bloco, como um todo. Portanto, agora está à espera que eu continue o bloco, como eu quiser. Vou pôr aqui outro, vou pôr mais 3 espaços, print. Novamente está à espera de mais. Então como é que eu acabava e dizia já acabei o bloco? Carrego só no Enter. E agora, então, é que ele vai executar. O que é que ele vai executar? Como eu vos disse, esta coisa aqui quer dizer que ele vai executar isto 4 vezes. Portanto, ele correu este print, correu este print, este print, este print. Segunda vez, correu este print, correu este print. Terceira vez, este print, este print. Quarta vez, este print, este print. Portanto, no final, 8 linhas que ele escreveu com 3 instruções. Ok? Não se preocupem em decorar, já vamos falar muito mais lá para a frente do for, etc. Isto é só para dar aqui uma ideia do funcionamento disto tudo. Ok? Pronto, portanto, já temos a ideia de como escrever uma coisa no ecrã, já temos a ideia de como é que fazemos este conceito de blocos, que devemos de falar muito mais. Pronto, estão aqui. Okay, isto poderia ter dado erro se vocês estivessem a seguir, mas vou guardar isso para a professora Ana. Reparar aqui uma coisa, só por curiosidade, ou melhor, não é curiosidade, isto é importante. Se eu tivesse feito exatamente a mesma coisa,
for e in range. Ok, estou a fazer exatamente a mesma coisa. Okay? Ah, tinha ali um espaço no princípio. Tá bom? In range 04. Ok? Agora vou pôr 3 espaços e vou escrever aquela primeira coisa que tinha posto há bocado. E agora vou fazer só 2 espaços em vez de 3. Vou carregar no Enter e ele dá um erro. Ok? Porquê? Porque eu aqui dei 3 espaços, aqui dou 2. Indentação, ou seja, a indentação é isto, como é que nós alinhamos os blocos, ok? É muito importante em Python. Isto é, ele queixa-se por tudo e por nada, se você tem espaços a mais e se tem espaços a menos. Se eu começo um bloco com 3 caracteres, com 3 espaços, eu a seguir tenho de usar sempre 3 espaços. E quando andar para trás, tenho de alinhar com aquela primeira linha e por aí em diante. Ou seja, tenho de andar sempre com o código todo alinhado. É obrigatório. Ok? Porquê que isto aconteceu? Ok? Para aqueles que estão a torcer o nariz, porque realmente isto não é a maneira normal de uma linguagem de programação funcionar. A vasta maioria das linguagens de programação não querem saber dos espaços para nada. Eu posso agarrar no meu pedaço de código e fazer todo na mesma linha que a maior parte das linguagens de programação não querem saber minimamente. Esta quer. Porquê? Porque a maior parte das outras linguagens de programação tem uma maneira de exprimir a ideia de um bloco. Ok? Vou-vos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o equivalente, portanto, isto é em Python, temos então for i in range 0 a 4, 2 pontos. Hã? Também não precisa porque a própria indentação faz esse papel. Pois, então, por isso é que, por exemplo, em C# não precisas fazer propriamente isso, porque o ponto e vírgula já te diz que acabou tipo aquela instrução, não pode fazer Sim, linha. mas não é Mas só... só isto, também tens as chavetas. Mas tens todo o conceito de chavetas e principalmente aqui é por design. Ou seja, era possível dar a volta a isto. A este problema. E eles é que acham que não é um problema, faz parte do design. Aqui, neste caso, então temos aqui este código que foi o código que eu tenho ali do... Bom, vou só desligar aqui o projetor para já. Não sei desligar o projetor, a gravação depois chegou a passar. Portanto, vai ficar assim mesmo, print, e tenho aqui values. Depois tenho aqui outra vez. Este é o símbolo que se usa para indicar um espaço. É assim, tipo um espaço cortado. Print. Bom, e isto é Python, ok? Portanto, no Python, o bloco é indicado pelo facto disto existir. Esta coisa aqui. De empurrarmos o texto para a frente. Numa linguagem como, por exemplo, o C e os derivados, C e derivados é C, C++, C Sharp, JavaScript, Java e tipo 89% das linguagens da Terra, é diferente. Então aí temos, pronto, a sintaxe do for também é um bocado diferente, mas não interessa. E abre-se uma chaveta, ou seja, eu agora vou começar um bloco. Temos então aqui a parte do escrever, que também é relativamente parecido, não é igual. E fechar esta chaveta. E o que indica que um bloco começou e acabou é a chaveta. Mas, reparem, eu pus aqui isto à mesma, porque é mais fácil para ler. Mas não era necessário, eu podia ter feito isto, este código todo, podia estar literalmente, aliás, vou pôr aqui em baixo. Eu não estou à espera que vocês decorem a sintaxe, ok? Posso pôr a chaveta aqui, pôr aqui o print,
pôr aqui um ponto e vírgula, e pôr aqui um print ainda na mesma linha, outro ponto e vírgula e fechar a chaveta aqui. Isto para o C era exatamente igual. Estava-se nas tintas, ia fazer isto e isto é fundamentalmente igual para o C. Falta as vírgulas lá em cima. Hã? Falta as vírgulas lá em cima. Poder, sim. Ok? Mas nós não estamos aqui, para já. Vamos fazer isto quando tiverem LP1 e NDJD1, etc. Mas para já estamos aqui. Portanto, nós temos de considerar isto. Isto foi por desenho da linguagem. Eles quiseram que isto fosse para obrigar a leitura, para ser mais fácil de ler. Porque lá está, mesmo nestas linguagens, nós normalmente indentamos. Não somos muito esquisitos. E há guerras santas como é que isto é indentado, em boa verdade. Como os alunos que já tiveram de maturar em programação sabem. Ok? Portanto, isto é como nós temos de fazer para indicar blocos. Nós já vamos falar mais sobre blocos. Neste momento isto é só uma introdução ainda. Ok? Uma pergunta. Eu li no Python. Sim. Desde, se o primeiro, em vez de ser 3 passos, fosse 2, desde que todos a seguir também sejam 2, funciona. Exatamente. Consistência. Pode, desde que seja mais que um. Aliás, um ou mais. Portanto, basta, isto podia ser este bloco para funcionar. Podia ser só um. Ou 45. Desde que o a seguir tivesse o mesmo, para ele é tranquilo. Note, não ponham 45 espaços. Não dá muito jeito. Ok? Pronto, continuando. Ok? Portanto, agora, isto não dá jeito nenhum eu estar aqui a escrever cada comando, enter, comando, enter, comando, enter. Faço um erro, viram o que aconteceu. Quando eu fiz um erro, tive de ir corrigir, escrever tudo outra vez, etc. Isso obviamente não é maneira de funcionar, ok? Aquele modo interativo só é usado quando, sei lá, eu por exemplo uso muito para quando preciso de uma máquina calculadora rápida. Preciso de uma conta um pouco mais complexa que uma calculadora normal dê, mas que não seja complexa o suficiente para precisar de um programa, abro o Python em modo interativo e ponho lá a equação, ou seja lá o que eu quero. Mas tipicamente não é assim que se faz. O que tipicamente nós fazemos é agarramos num fecheiro, texto, e colocamos o programa lá dentro. Neste caso, ora, vamos usar aquilo que aprendemos nas outras aulas. Eu vou sair agora do Python. Para sair daqui eu escrevo exit, abrir e fechar, ou Ctrl C. Pronto. Agora, onde é que eu estou? Eu estou aqui nesta diretoria. Lembra-se do que essa diretoria era? Útil? Root. Home. Ok? Era a diretoria Home. Que no nosso caso, em Windows, corresponde ao C users e o vosso username. Ok? Portanto, eu vou para essa diretoria. Neste caso. No disco C, users, DGA 154. Pronto, e aqui vou criar aqui um fecheiro de texto. Botão direito, new, text document. E vou-lhe chamar chess. Reparem que ele está com a extensão .txt. A extensão não é verdadeiramente importante. O Python está-se nas tintas, eu vou agarrar e vou executar isto com o interpretador de Python. Portanto, se eu usar a extensão .txt e eu passar o fecheiro .txt, o Python pode. Só que isso não é boa ideia. Normalmente nós queremos que a extensão de um fecheiro reflita o que um fecheiro tem lá dentro, o que o fecheiro é. Neste caso, eu vou substituir a extensão .txt pela extensão standard do Python, que é o py. Portanto, criei o fecheiro. Ele pergunta-me se eu quero de facto mudar a extensão, eu digo que sim senhor. Pronto, reparem que o ícone até mudou, o ícone do Python. E eu aqui, neste caso, vou carregar com o botão direito e vou abrir isto no Visual Studio Code. Mas funciona em qualquer editor de texto. Eu podia usar o Notepad, Notepad++, no Word, desde que eu gravo depois em TXT em vez de ser doc. Qualquer editor de texto.
Eu simplesmente gosto do code. E agora aqui posso escrever aquele código que tinha escrito for i in range 04 1, 2, 3 print que é o padrão. Reparem que eu há bocado tive problema. Desculpa. Não há problema nenhum, era o que eu ia mencionar. Ou seja, eu aqui posso andar para a frente e para trás. Reparem que eu estou aqui a mexer a seta e não há problema nenhum. Porquê? Porque isso não fica gravado no fecheiro de texto. No outro caso, aquele caractere, isto tem a ver com. Se algum de vocês um dia destes quiser saber, eu dou aulas de história muito fixe, muito divertidas para um certo tipo de nerd. Mas basicamente tem a ver com motivos históricos, como é que funcionavam estes terminais, os computadores, há 40 ou 50 anos, não, mais, há 60 ou 70 anos atrás. E as coisas foram ficando como legacy. E por causa dessa maneira é que aquele erro existe todo, ou seja, eu carregar para trás, eu não estou verdadeiramente a andar para trás, o que eu estou é a mandar um comando, um caractere que é anda para trás e ele tem de ser interpretado. O interpretador de Python não consegue processar isto, mas quando eu estou aqui neste editor, aliás em qualquer editor, quando eu carrego nas setas, o que eu estou de facto é a andar para trás com um cursor. Não estou tipo a criar um novo caractere. Portanto isto funciona de raiz. E vou deixar isto com um erro. Óbvio. Não faz mal. Ela pode lá estar. Neste caso até vou fazer um erro. Reparem que neste caso o Visual Studio Code, como está em modo Python, porque ele detectou a extensão, como a extensão é .py e ele tem as coisas de Python instaladas, ele detectou que isto é um fecheiro Python e ele até já me avisa que isto vai dar erro. Há ali aqueles risquinhos por baixo. Se eu puser o cursor em cima, e ele é o que ele diz, unindent, ou seja, eu andei para trás, não corresponde ao indent, ou seja, a indentação anterior. Neste caso o que ele está à espera é que ela fique ou aqui ou aqui. Portanto, ele já me avisa isto. Mas vamos ignorar isso para já. Vamos fingir que não tínhamos topado. Agora, no Visual Studio Code, quando eu não gravei o fecheiro, ele fica ali com uma bola. Se eu fizer save, que é Ctrl S, ele volta para o X. Okay? E agora posso ir aqui à linha de comando. Okay? E em vez de usar o Python -i e escrever aqueles comandos todos à mão, eu posso simplesmente escrever Python e o nome do fecheiro. Reparem que a extensão não ia interessar, porque se isto fosse .txt, aos olhos do Python é irrelevante. Pelo menos aqui. Quando falamos de módulos aí já é relevante outra vez. Mas pronto, habituem-se ao .py. Se eu carregar no Enter, ele dá-me o mesmo erro que o outro já me tinha avisado que ia dar. Okay? Só que eu agora não tenho de ir escrever tudo outra vez. Posso ir ao fecheiro, corrigir. Este também está com uns espaços a mais. Assim. Fica melhor. Pronto, e agora, se eu fizer aquilo, ele executou exatamente da mesma forma que anteriormente. Ok? Portanto, resumindo, duas maneiras de executar. Uma é comando a comando, instrução a instrução. É como se fosse tipo linha de comando dentro da linha de comando. Não é muito útil. E temos esta que é a maneira normal. Eu fazer um programa, um fecheiro de texto, ou uma série de fecheiros de texto, e depois corrê-los todos de uma vez. Ok? Dúvidas? Aquela vírgula não ia mesmo afetar o trabalho? Não. Vamos verificar. Ora, aqui há uma questão
Isto, a Leonor chamou-me a atenção porque eu tinha posto a deixar aqui um ponto e vírgula aqui no fim. Ok? Ponto e vírgula, no caso do Python não faz nada, não é necessário. Mas há outras linguagens de programação, novamente aquelas que são derivadas do C, em que isto é importante. É preciso acabar todas as linhas com um ponto e vírgula. Okay? No caso do Python isto não faz nada, também não dá erro. Ou seja, se eu executar isto, é igual para ele. Ok? Porquê que o Python permite isto se não é necessário? Basicamente porque eles sabem que a maior parte das pessoas que vão programar em Python vêm de outras linguagens de programação e quase todas as linguagens de programação, um caractere terminador, que é como isto se chama, é obrigatório na vasta maioria das linguagens de programação. Ok? Portanto, estar lá o ponto e vírgula ou não é irrelevante. Eu não consigo evitar quase porque passei os últimos, sei lá, 30 e tal anos da minha vida a programar em linguagens que era preciso pôr um ponto e vírgula no final de uma língua. Eu até em documentos de texto ponho ponto e vírgulas às vezes nos finais das linhas, portanto. Mas pronto, como vês, não faz nada. Ok, obrigado. Ele aparece até vermelho, e se puseres o cursor em cima, aqui no Visual Studio Code ele aparece a vermelho, e se puser o cursor em cima ele vai dizer que aquilo não é necessário. Ok, obrigado. Ok, continuando. Pronto, vamos falar agora o que vai ser o conteúdo do resto da aula. Já a ver se pela primeira vez consigo acabar uma aula como previsto. Vamos falar de variáveis. O vosso quiz que vão ter amanhã, uns de vocês têm amanhã, os outros têm depois da manhã, não é? Ou estamos têm aulas práticas amanhã? Uns têm hoje e amanhã. Ah, é hoje? Uns têm hoje. Ah, outros ok. têm amanhã. Tenho que pedir o horário previsto, porque não é nada do que eu tenho no meu horário. Mas pronto. Ok. Há um quiz que é o que vamos falar hoje. Se eu conseguir acabar. Tadã! Pronto. Então vamos falar de variáveis. Ora bem, o que é uma variável? Vamos começar por pensar uma caixa. Uma caixa que existe em memória, na memória do computador. Ok? Eu posso ter um número ilimitado destas caixas. Ok? É assim, não é bem ilimitado, ok? Estou limitado à memória que o meu computador tem, mas no caso do computador, como nós falámos quando estávamos a falar de sistemas operativos, também ainda posso usar, além da memória RAM, ainda posso usar o disco, eu tenho espaço para muitas caixas. Ok? Portanto, para todos os efeitos práticos, estou apenas limitado pela memória do meu computador e tenho um número ilimitado de caixas. Ok? Cada uma dessas caixas tem um nome. Ok? Eu chamo a cada caixa o que eu quiser. Esta é a caixa Walter, esta é a caixa Almondra. O nome é irrelevante. Há regras para a construção de nomes, já vamos falar sobre isso, mas de uma forma geral o nome é o que me apetecer dar. Ok? Essas caixas também têm um tipo. Ok? Tenho uma caixa grande em que posso pôr coisas grandes, tenho aqui uma caixa tipo envelope em que posso pôr coisas pequenas. Ok? Continuam a ter um nome diferente. Certo? Eu posso colocar coisas lá dentro, desde que caibam na caixa. Okay? Não há cá a forçar a caixa. Portanto, o que eu quero pôr dentro da caixa tem de caber lá. E posso ver o que lá está. Reparem, isto é uma distinção importante. Eu posso ver o que lá está, eu não posso retirar o que lá está, ok? Aqui é onde o exemplo começa a cair. Numa caixa normal eu posso agarrar, pôr uma coisa lá dentro e depois posso tirar essa coisa lá dentro, não é? Numa caixa, no computador, uma variável, eu não posso retirar o que lá está. Quando eu olho, posso ver o que é que lá está, mas não posso tirar. O que eu posso fazer é substituir. Agarrar numa coisa e pôr lá uma coisa e trocar. Ou seja, só lá pode estar uma coisa, do meu tipo, de cada vez, e eu posso substituir, mas eu não posso simplesmente retirar ficando com a caixa vazia. Eu nunca tenho esta ideia de caixa vazia. Estão a perceber? Ok? Portanto, quando olhamos para uma variável, nós não mudamos o estado. Não há nada que altere. Continua a ver e se vir daqui a 2 minutos está lá exatamente a mesma coisa, a não ser que eu mexa. Portanto, não é possível retirar um valor, só substituir. Ok? Em Python, o que é que são estas caixas e como é que nós as manipulamos? Portanto, temos ali
uma chamada instrução de atribuição. Temos um nome, sinal de igual, e um valor. Okay? Quando isto é executado pelo Python, o que vai acontecer é que é criada uma caixa na memória, essa caixa passa a ter o valor, passa a ter o nome Walter, okay? E tem o valor 10 lá dentro, neste caso. Okay? A sua forma muda para acomodar aquele valor. Ou seja, ela é criada de maneira a poder ter um número lá dentro. Ok? Agora, aqui eu posso fazer uma série de coisas. Eu posso atribuir a variável, não é? Walter igual a 10, exatamente. E depois, a seguir, eu posso inspecionar o valor dela. Como é que eu inspeciono o valor de uma variável? Simplesmente escrevo o nome dela. É como matemática, que eu sei que vocês adoram. Não podem dizer outra coisa, está ali a professor de matemática. Não é? Quando eu quero aceder a uma variável, não é? Quando eu tenho um polinómio, tá? x² mais 2x mais 7, okay? Eu estou a aceder a uma variável. E posso aceder quantas vezes eu quiser. Isto é substituído pelo valor que aquela variável tem naquele instante. Ok? Aqui é a mesma coisa. Mas porquê que eu tenho ali o print? Porque eu quero fazer qualquer coisa com aquela variável. Okay? Eu aceder ao valor da variável é só a parte do Walter. Mas eu quero, neste caso, visualizar. Portanto, eu tenho que escrever. Então vou escrever. Lembram-se que há bocado nós pusemos entre aspas Hello World. Aqui o valor que nós queremos escrever é o valor que estiver nesta variável. Ok? Portanto, novamente, numa questão de nomenclaturas, temos então aqui o nome da variável, temos aqui a instrução de atribuição, que é o igual, neste caso. Há outras linguagens, como a vasta maioria das linguagens tem esta sintaxe, ok? Faz este igual. Por exemplo, mas agora, por exemplo, há uma linguagem moderna, super XPTO, em que esta coisa seria Walter com uma setinha. Quer dizer que a setinha do 10 vai para ali para dentro. Pronto. Isto é o Rust. Que é a coqueluche agora das linguagens de programação novas. Há sempre uma linguagem que é a coqueluche. Portanto, aqui é a instrução de atribuição, é indicada pelo igual, e depois temos aqui o chamado valor literal, porque eu estou a atribuir algo que não depende de contexto. Já vamos falar de casos em que depende do contexto. Mas neste caso, eu simplesmente quero agarrar no valor 10, e o valor 10 quer sempre dizer 10, e meter ali dentro. Ok? Ok, quanto aos nomes, há restrições? Há algumas. Não muitas. Ok, pronto, seria problemático para o Elon Musk dar um nome de um filho dele a uma variável. Mas fora isso, de uma forma geral, os nomes podem ser o que se quer. Desde que, esta é uma regra que é subjetiva, muito mais dependente de nós seres humanos. A variável deve ser clara e definir a sua função no programa. Walter é um mau nome. Okay? O que é um Walter? Okay? Agora, número de jogadores, pontuação, isso são tudo bons nomes. Indicam o que é que aquela variável armazena. Ok? Chamar uma variável i, xyz, xpto, regra geral não é um bom nome. Há exceções para isto, porque tornaram-se um bocado nomes comuns que à primeira vista não querem dizer nada, mas têm significado porque toda a gente concordou que aquilo tem significado. Mas de uma forma geral, devemos fazer com que as nossas variáveis tenham nomes que definam o que é que elas fazem. Não porque o Python queira saber, o Python está-se nas tintas. Se eu quiser chamar as minhas variáveis todas A1, A2, A3, A4, A5, A6, por aí em diante, o Python está-se literalmente nas tintas. É muito mais difícil para mim, ser humano, lembrar-me que o A222 é a pontuação. Ok? Portanto, como eu estava a dizer, N é um mau nome para descrever o nome do jogador. Player name é um bom nome. Ok?
Os nomes das variáveis não têm limite de tamanho, ou seja, isto pode ser tão comprido como nós quisermos. Obviamente, dentro do limite do razoável. Se o nome da minha variável ocupa mais espaço do que o ecrã, não dá propriamente muito jeito. Okay? Em Python, isto também é uma questão estilística, ou seja, foi definido como tal. Linguagens de programação diferentes, regra geral, recomendam coisas diferentes, mas isto é só uma recomendação. As variáveis tipicamente começam com uma minúscula. Okay? Por exemplo, player name, player underscore name é um bom nome. Player name não está errado, funciona perfeitamente com o P grande, aliás, caso não seja claro, mas normalmente não se usa quando se programa em Python. Tenta-se começar sempre com minúscula. Ora bem, em sítios onde se usaria um espaço para separar player name, em Python normalmente usa-se um underscore. Player name tudo pegado é um mau nome, porque eu tenho dificuldade em ler isto, tenho de ler o nome todo para perceber que estão aqui duas coisas individualmente, enquanto player underscore name permite-me rapidamente separar onde é que estão as palavras. Ok? O Python tem uma norma inteira, o PEP8. Se forem àquele link vão ver que é uma carrada de coisas a dizer quais é que são as regras, mas essencialmente vão-se reduzir a isto. Okay? Os nomes das variáveis têm todos de começar com letras, não sei porque não tenho isso aí no slide. Ou seja, mas podem ter números depois de terem uma letra. Ok? Portanto, player 3 name é um nome válido, mas por exemplo 3p player não é válido porque começa com um número. Ok? Onde está a caneta vermelha? Portanto, isto não, isto bom. Ok? Pronto, eu vou continuar a usar o meu Walter, porque pelo menos é memorável. Ok, a seguir, literais. Lembram-se de eu ter dito aqui atrás, quando estava aqui a mostrar este diagrama, temos então o nome da variável, já sabemos como é que isto deve ser formado e pode ser formado. Temos a atribuição e temos aqui o que eu chamei um valor literal. O que é um valor literal? É um valor que não depende do contexto. Ou seja, eu tenho, quando eu ponho ali um 10, eu estou a falar de um número que significa sempre 10. Nunca significa outra coisa que não 10. Ok? Já vamos ver o que é que isto é em oposição a. Mas, para já, os literais são isso. Ok? Também são conhecidos em matemática, normalmente pelo termo constante, que é um valor que não muda. Ok? Não me perguntem porque é que o pessoal de informática resolveu chamar isto de literais em vez de constantes, mas they just did. Hã? Prova das marcas. Provavelmente. Ok? Portanto, agora reparem aqui, isto que eu tenho aqui é código Python perfeitamente válido. Todo ele, ou seja, incluindo esta parte, diz literal numérico. Porquê que esta parte é válida? Porque começa com um... pronto, aquilo é o símbolo cardinal, vocês conhecem aquilo como hashtag. É por isso que a vossa geração está perdida. Ok? Portanto, todas as linhas em Python que começam com o hashtag são ignoradas pelo Python. É tipo, podem pôr ali o que vocês quiserem. O Python vai ignorar categoricamente aquilo tudo. Até ao final da linha. E pode ter, obviamente, múltiplas linhas. Isto é o que se chama um comentário. Comentários são úteis para perceber ou para explicar o que é que um pedaço de código vai fazer. Isto é útil para vocês, que, especialmente no início, quando ainda estão assim um pouco tremidos e não sabem muito bem o que é que estão a fazer, ajuda a clarificar o pensamento acerca do que é que vocês pensam que estão a fazer. E é bom para nós, professores, para perceberem o que é que vocês estavam a tentar fazer às vezes. Ok? Também podemos fazer comentários que ocupam múltiplas linhas. Para isso, começo com 3 aspas e depois podemos escrever quantas linhas quisermos até escrevermos 3 aspas seguidas. E aí é que acaba o comentário. Portanto, neste caso, o Python vai ignorar estas 2 linhas e estas linhas. Ou seja, o Python
O Python só vai executar esta linha e esta linha. Ok? Comentar o código tem muitas vantagens, vocês deviam habituar-se a isso, mas não seja porque o professor Fachada adora, porque vocês vão ter de lidar suficiente com o professor Fachada. Ok? Comentar ajuda a estruturar o pensamento quando se está a escrever código, ok? O que vai acontecer, especialmente no princípio, quando vocês começarem a programar por vocês têm uma ideia do que é que querem atingir. Então, convém que vocês formalizarem isto, definirem passo a passo. Primeiro isto, depois isto, depois isto, depois isto. E depois preencher no meio com código. Isso é um processo mais útil para fazer coisas um pouco mais complexas que quanto é que é 1 mais 1. Ok? Portanto, habituem-se a fazer comentários para estruturar o vosso pensamento antes de trabalhar. Depois, também ajuda quem vai ler o código depois. Que podem ser vocês dali a uns meses e querem perceber porque é que raio que fizeram uma coisa qualquer. Pode ser o professor quando vos está a avaliar os trabalhos e está a tentar perceber o que é que raio que vocês estavam a pensar. E eu posso pensar, ok, eles percebiam o que é que tinham que fazer, simplesmente fizeram mal. E isto é diferente de esta pessoa eu não faço sequer ideia do que é que estava a pensar. Ok? Portanto, pensem que isto ajuda-me a mim a avaliar-vos a vocês. E permite documentar funções, nós vamos ver isto mais para a frente, mas a ideia é eu poder explicar o que é que uma certa função, quando lá chegarmos, faz. Ok? Ora bem, existem vários tipos, voltando aos literais, existem vários tipos de literal. Temos o literal numérico. Ok? Neste caso, Walter igual a 10, estamos a atribuir o valor numérico 10 à variável Walter. Reparem que podia ser 10, podia ser 10.32, ou seja, isto que temos aqui, várias, podia ser um número 5.3, podia ser um número negativo, com fração, um número negativo sem fração, podia inclusive ser um número em formato matemático, portanto 1 é menos 6, isto é igual a 1 vezes 10 levantado a menos 6, 0,0000001 para vocês. Ok? Portanto, qualquer tipo de número pode ser indicado ali. Ok? Outro tipo de literal, também muito usado, é uma cadeia de caracteres. Aquilo que eu chamei uma string. Há bocado, lembram-se do Hello World, tinha as aspas à volta? Isso é um literal de tipo string. O que é um tipo string? É um pedaço de texto. Ok? Portanto, neste caso, começamos com o que quisermos pôr entre aspas. Isto pode ter aqui espaços, pode ter caracteres de escape, que nós havemos de falar mais sobre isso para a frente, mas de uma forma geral é todo o texto que eu quiser ter, tem de estar entre aspas. E isso é um literal. Porquê? Lá está, novamente o contexto não muda, é uma constante. Ok? Também temos literais de tipo booleano. Um literal de tipo booleano só tem dois valores possíveis. Ou é verdade, ou é falso. Okay? Ainda não chegámos, se bem que eu estou à espera a qualquer momento com a linguagem de programação que tenha fake news e que tenha um talvez ou uma coisa assim do género. Mas, no caso das linguagens de programação tradicionais, o booleano é simplesmente ou verdadeiro ou falso. São os dois valores possíveis como literal. Okay? Reparem que o Python é case sensitive. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que maiúsculas e minúsculas são coisas diferentes. Ou seja, quando nós estamos a falar do valor booleano verdade, ele tem de começar com o T maiúsculo e o resto é minúsculo. Ou seja, se eu escrever true com o T minúsculo, isto vai dar erro. Se eu escrever tudo com maiúsculas, isto vai dar erro. Ok? Tem de ser T maiúsculo e o resto minúsculo. E a mesma coisa para o false. Okay? Estes são os tipos de literais que existem por omissão.
Há outros, mas havemos de lá chegar e falar sobre eles. Mas para já, estes são os tipos atómicos. Ok? Ok? Agora, há aqui uma coisa que é importante. Um tipo de literal induz um tipo de dados. Alguém consegue explicar o que eu quero dizer com isto? Não. Isto parece uma frase assim um bocado idiota. Sim, é verdade, para o Python também, com a diferença que o Python é dinamicamente tipificado. Ou seja, quer dizer que pode mudar de tipo. As coisas podem mudar de tipo, já vamos falar sobre isso. Ok? Basicamente, a ideia disto é, vocês lembram-se que eu disse que a caixa tem um tipo. Não é? É aqui onde estes exemplos começam a ir um bocado à vida. Não é? Eu tenho aqui uma caixa. Portanto, se eu fizer Walter igual a 10, é criada uma caixa, não é? E colocado lá dentro o valor 10. Só cabe lá o valor 10. O único tipo de valor que ele pode ter lá dentro é este tipo de valores, números. Ok? Mas se eu a seguir fizer Walter igual a ABC4, que era o outro exemplo, então esta caixa vai desaparecer. Ou seja, vai ser destruída pelo sistema esta caixa, vai ser criada uma caixa, por exemplo, maior, que é para caber cá o ABC4. E ela aqui tinha tipo inteiro, e aqui passa a ter o tipo string. Ok? Ou seja, ela induz o tipo de literal que nós metemos lá dentro. Ele tem um tipo. Um 10 é um inteiro. É um número. Ok? Reparem que eu ter Walter assim, ou ter assim, Walter igual a 10, com as aspas à volta, isto e isto são duas coisas diferentes. Ok? Aqui temos um valor, um número. Lembram-se daquelas coisas que fizemos dos binários e não sei o quê? Temos lá essa coisa armazenada. 1, 0... Não, 1, 0, 0, 0. Okay? É o que vamos lá ter dentro. Binário. Neste caso, o que vamos lá ter não é 4 bits. Nós vamos ter, por exemplo, 16 bits, porque 1 corresponde a este primeiro 1, codificado, e este 0 corresponde ao outro. Mas nem sequer é 0 o número. É 0 o caractere, que corresponde ao número 48, fiquem a saber. Fora. Okay? A ideia é que isto é diferente disto. Eu posso somar vários deste tipo. Eu não posso somar destes. Não é exatamente verdade, já vamos falar sobre isso. Ok? Portanto, aqui o que eu quero dizer com isto, um tipo literal induz um tipo de dados, quer dizer que a variável, neste caso o Walter, vai mudar de forma consoante o tipo de variável que eu ponho lá dentro. Outras linguagens de programação que vocês vão ver, nomeadamente o C#, isto não acontece. Okay? Se Walter é um inteiro, Walter é sempre um inteiro. Nunca muda. Nas outras linguagens de programação. Em Python, basicamente, uma variável tem sempre o valor. Este valor aqui, o termo não está muito correto. O tipo do último literal lá colocado. Okay? Eu ponho sempre. Portanto, se eu correr estes 3 comandos, estas 3 instruções em sequência, primeiro ele vai ter o valor 10, depois vai ter o valor ABC4 e depois vai ter o valor string 10. Portanto, no final disto tudo correr, ele vai ser uma string e vai se esquecer completamente do que já lá teve para trás. Ok?
Isso é um detalhe implementacional. É assim, nada no standard obriga a que isso aconteça. É consoante quem implementou. Mas normalmente sim. Porque é mais eficiente, simplesmente. Aliás, cada uma destas coisas, se formos olhar para detalhes de implementação, eles estão a apontar para uma zona de memória e a única coisa que acontece é que isto muda para outra zona de memória, mantendo a informação da variável inalterada. Pronto, mas é um detalhe implementacional. Ok? Portanto, aquilo que eu estava a dizer. Afinal sempre tinha o tipo do último tipo. Tinha 2 passos. Ok, portanto, temos sempre o valor, o último valor, como tínhamos falado, e temos sempre o último tipo. Ok? E é só isso que podemos pôr dentro de variáveis? Claro que não, porque isso não servia para nada, não é? Boa verdade. Isto desliga de vez em quando. Ok? Não seria particularmente útil só pôr valores literais nas variáveis. Também podemos pôr o resultado de expressões. Ok? Agora, o que é uma expressão neste contexto? Da mesma forma como um literal é algo que não muda, ou seja, o valor 10 é sempre o valor 10. Se eu fizer Walter igual a 10 neste pedaço do código e depois puser aqui em baixo, noutro sítio completamente diferente, Walter igual a 10, o Walter vai ficar com o valor de 10 nas duas circunstâncias. Uma expressão não. Uma expressão pode depender de outros valores. Neste caso, temos então aqui uma expressão em que dizemos que o Walter vai ser igual ao Walter mais 1. Lembram-se como é que nós vemos o valor de uma variável? Simplesmente escrevemos o seu nome. Portanto, aqui o que estamos a dizer é que o Walter vai ser igual ao que já estiver no Walter e somamos-lhe 1. Aqui o 1, portanto aqui temos uma variável. Aqui temos um literal. E aqui temos uma operação. O resto é igual. Temos aqui uma variável, como já tínhamos visto, e a atribuição. Ok? Portanto, esta parte é igual àquilo que já tínhamos visto. A única diferença é que em vez de estarmos simplesmente a pôr um literal dentro da variável, estamos a fazer uma expressão. Okay? Esta expressão pode ser, nós já vamos ver aí várias expressões diferentes, mas esta expressão pode ser tão complicada como nós quisermos. Somas e subtrações e divisões e potências e outras coisas. Ok? Ok? Agora, há aqui uma coisa que algumas vezes cria um pouco de confusão, que é a ordem de avaliação da expressão. E o que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que eu tinha escrito aqui alguns no meu programa, Walter igual a 10, e depois digo que Walter igual a Walter mais 1. Okay? Agora, o facto de nós termos aqui a mesma variável em dois sítios pode fazer um pouco de confusão. Porquê? Porque eu chego aqui, Walter é igual a 10. Então, Walter vai ser igual ao Walter, que é 10, mais 1, 11. Mas então aí o Walter é 11. Porquê que isto não fica igual a 12? E tipo entrar aqui num género de um loop esquisito. Mas não. Porquê? Porque basicamente o que acontece é que isto são, no fundo, múltiplas instruções lá dentro. Isto é só uma simplificação. O que acontece primeiro é que o que acontece aqui é que quando eu faço Walter igual a 10 e depois faço Walter igual a Walter mais 1, esta instrução aqui é partida em duas. No fundo, é uma que põe numa variável temporária o valor de Walter mais 1 e outra a seguir que põe Walter é igual a essa variável temporária. Ou seja, nunca há conflito, porque simplesmente nós andamos aqui a usar variáveis temporárias para guardar os resultados das operações. Portanto, isto é feito primeiro e depois é feita a atribuição. São duas coisas separadas. Ok? Isto é só para clarificar, porque às vezes vocês ficam um bocadinho confusos e pensam que isto pode executar múltiplas vezes. Ok? Portanto, se eu fizer isto, Walter igual a 10, Walter igual a Walter mais 1, quando eu chegar aqui, Walter tem o valor de 11. Se eu voltar a correr a mesma coisa, Walter igual a Walter mais 1, Walter vai ficar com o valor de 12.
e por aí em diante. É esta a diferença entre uma constante, um literal, que independentemente de onde é que eu ponho ou quantas vezes seguidas eu ponho a Walter igual a 10, o valor é sempre o mesmo em Walter. Aqui temos uma expressão, que é algo que pode mudar de valor baseado no contexto. Vamos perceber? Ok. Portanto, vamos ver aqui várias expressões que podemos utilizar nas nossas funções. Ok? Portanto, uma expressão é uma combinação de constantes, variáveis, operadores, que ali naquele caso era o sinal de mais, e funções, que acho que nós hoje não vamos ver ainda as funções, mas é, por exemplo, coisas como o valor absoluto do número, ou um seno, ou um cosseno. Okay? Que se usam para obter um valor. Existem muitos tipos de operadores numéricos, por exemplo, aqui temos os operadores aritméticos, okay? Fazem contas, tipicamente. Temos aqui aqueles mais famosos, acho que vocês conhecem este, a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Temos aqui este, já é um bocadinho mais típico, que se chama o operador módulo, que é o resto, já vamos falar, nós já vamos ver todos a mais tarde, mas é só para vocês terem já aqui uma ideia. Temos aqui o vezes, multiplicação, isto é o expoente, é uma potência, aliás. E temos aqui o barra, divisão, que é a divisão inteira. Okay? Mas há mais tipos de operadores. Temos operadores booleanos, okay? Que no fundo fazem comparações entre valores e devolvem um valor booleano. Okay? Portanto, uma coisa é igual à outra. Não existe nenhuma operação que dê outro valor que não seja verdadeiro ou falso. Ou é igual ou não é igual. Certo? E as várias comparações. Também temos operadores lógicos, okay, que podemos usar em cima dos operadores booleanos. Ou seja, se eu quiser verificar se múltiplas condições são verdade ou falso. Tá bem? Vamos falar mais sobre isso. Finalmente temos os operadores de atribuição. Okay? Por causa da maneira como as linguagens de programação funcionam, o igual, já vimos aqui, Walter igual a 10. Esse igual é um operador de atribuição, é um operador à mesma. Há motivos para isso, mas não vamos preocupar muito com isso. E também temos operadores bitwise, que são operadores que permitem manipular diretamente os bits de um número. Okay? Nós nestes não vamos falar muito, vamos falar aqui, vamos focar aqui. E portanto vamos começar com os operadores aritméticos. Portanto, se eu, por exemplo, tiver Walter é igual a 9 e Almonte é igual a 5, okay? Se eu puser numa variável result o valor de Walter mais Almonte, result tem o valor 14. Okay? Só simples. Certo? Por outro lado, temos aqui a subtração. 9 menos 5. Portanto, Walter é igual a 9, Almonte a 5, result Walter menos Almonte, ficamos com um valor 4. Ok? So far so good? Também temos aqui o operador negação. Okay? Apesar do símbolo ser o mesmo, da subtração e o da negação, okay? Eles são coisas de facto diferentes. Um tem dois parâmetros, precisa de um número do lado esquerdo e de um número do lado direito. Este só precisa de um número do lado direito. Obviamente vocês podiam pensar que isto é 0 menos Walter, mas verdadeiramente temos interesse nisso? Não. Vocês conseguem processar certamente a ideia de que menos um número é esse número negativo. Portanto, se Walter é 9 e o resultado for igual a menos Walter, o resultado é menos 9. Certo? Abrandem-me se acharem que eu estou a ir. Vocês têm de não se esqueçam disto. Vocês têm de perceber isto para conseguirem perceber o que vem para a frente. Portanto, eu prefiro 1000 vezes perder tempo agora a explicar mais claramente certas coisas, se for preciso, do que chegar lá à frente e ter alguns de vocês a dizer: professor, não estou a perceber nada. Desde quando? Desde os operadores aritméticos. Aí eu já não consigo fazer muito. Okay? Portanto, não tenham problemas. Há coisas que são confusas, porque isto, para mim,
Isto é como respirar. Okay? Já faço isto há 36 anos. Eu exprimo mais facilmente em programação do que me exprimo a escrever em português. Mas é normal que para vocês seja difícil perceber esta maneira de pensar tão restrita. Ok? Portanto, pergunta. Portanto, continuando. Temos então, se Walter é 9 e Almôndega é 5, o resultado de Walter vezes Almôndega é 9. Novamente, 9 vezes 5, 45. Ok? Ok, agora, temos então aqui, se Walter é 9 e Almôndega é 5, o resultado de Walter a dividir a fração Almôndega é 1.8. Ok? Divisão, normalíssimo. Agora aqui entramos naqueles que já não são tão comuns para vocês. Aqui temos a operação módulo, ou o resto. Nós falámos sobre isso quando estivemos a falar das conversões, não é? Fazíamos a divisão e depois queríamos o resto para saber qual é que era o caractere que queríamos usar. Lembram-se disso? Pronto. Basicamente, essa operação usa este símbolo da percentagem. Okay? Mas não se deixem enganar, isto não é a percentagem. Bem, se calhar não se engana. Okay? Não se confundam, isto não tem nada a ver com percentagem. É simplesmente o caractere que foi escolhido. Ok? Isto dá o resto da divisão inteira. E o que é o resto da divisão inteira? Vocês, como vimos há bocadinho, quando Walter é 9 e Almôndega é 5, e eu dividia, não é? 9 a dividir por 5 dava 1,8. Correto? Mas, e se eu não quiser a divisão inteira? Ou seja, se eu não quiser casas decimais na divisão? Okay? Facilmente, então, 9 a dividir por 5, nesse caso seria 1. Correto? Pensem que a divisão está definida como quantas vezes é que 5 cabe dentro do número 9. Só cabe uma. Correto? Não cabe uma segunda vez, senão era 10. Correto? Portanto, só cabe uma vez. Portanto, é isto que é a divisão. Agora, então quantos é que sobram? Então, a conta é sempre a mesma. 1 vezes 9 menos 1 vezes 5. Portanto, este 1 vem para aqui, este 5 vem para aqui e este 9 vem para aqui. E isto dá 4. Correto? Isto é o resto. Portanto, neste caso, o módulo, a operação módulo, dá precisamente este 4. Ok? Da mesma forma como nós podemos pedir o módulo, ou seja, o resto da divisão inteira, eu também posso pedir ao meu amigo Python a divisão inteira. Ou seja, eu posso dizer, eu quero, em vez de só dar uma divisão, dar uma divisão inteira. Portanto, neste caso, novamente, Walter é 9, Almôndega 5, o resultado é que Walter a divisão inteira com Almôndega. Neste caso, o resultado fica com o valor 1, que é a divisão inteira. Portanto, se eu quisesse definir isto em fazer uma expressão para recuperar o meu valor original, portanto, em vez de chamar isto result, vou chamar isto div, vou pôr aqui uma função, uma variável chamada resto, que é Walter módulo Almôndega então o meu número original Walter vou chamar aqui variável original vai ser igual à divisão vezes Almôndega mais o resto. Façam lá a conta a ver se está certo.
Portanto, nós já sabemos que aqui o div vai ser igual a 1. Nós sabemos que o resto vai ser igual a 4. Portanto, o número original vai ser div, que é 1, vezes o valor da almôndega, que é 5, mais o resto, 4. 1 vezes 5 mais 4 é 9. Portanto, temos o valor original obtido pelos resultados. Completamente inútil, é verdade, mas pelo menos conseguimos validar que isto está certo. Ok? Ainda não há dúvidas? Eu bem vos digo que sou o melhor professor desta universidade. Sem exceção nenhuma. Um bocado de dúvidas. Ok, mais. Agora aqui é onde começamos a entrar nas coisas esquisitas. O que é que acontece se Walter for menos 9 e almôndega for 5? Okay? Tradicionalmente, não é? Walter a dividir por 2, divisão inteira, portanto, menos 9, divisão inteira com menos 5, nós estamos à espera que isto tenha o valor menos 1, correto? Sim, não? Sim. Agora, temos então aqui uma particularidade do Python, que é o resultado, neste caso, vai dar o valor menos 2. E agora é que eu lixei tudo. Vocês até estavam a perceber as coisas até agora, de repente. Okay? Mas esta é uma coisa que mesmo pessoas experientes em programação têm dificuldade. O Python é muito utilizado em cálculo científico. Okay? Como é muito utilizado em cálculo científico, tem interesse em que as suas operações matemáticas não tenham enviesamentos. O que é que eu quero dizer com enviesamentos? No fundo, que elas não tenham tendência para ir mais para certos números do que para outros. E por isso têm algumas particularidades nas contas que elas à primeira vista parecem-nos erradas, mas não estão. Elas simplesmente são assim para quando nós fazemos quantidades maciças de contas, com muita coisa diferente, os erros vão-se anulando. Não é? Nós temos que ter erros para mais e erros para menos. O que o Python faz é que assegura-se que eles se vão anulando. Não interessa particularmente como é que ele faz isto, mas isto é uma consequência disto. Okay? O que é que acontece aqui? Na divisão inteira, o Python arredonda sempre para um número mais pequeno. E menos 2 é mais pequeno que menos 1. Reparem que há bocado nós tínhamos na divisão de 9 a dividir por 5, isto na verdade é 1.8, certo? Mas quando arredondamos ele vai para 1. Ele vai para o número mais pequeno. Certo? Agora, se eu tenho menos 9 a dividir por 5, isto dá menos 1.8. Pode ir para o menos 2 ou para o menos 1. Nós estamos à espera instintivamente que ele vá para o menos 1. Porque é o inverso desta coisa aqui. Mas, na verdade, o que ele vai fazer é, ele cumpre uma regra completamente definida, que é, vai sempre para o número mais pequeno. E menos 2 é mais pequeno que menos 1. Da mesma forma como 1 é mais pequeno que 2. Ok? Eu sei, é confuso, há muita gente que cai nesta armadilha quando começa a mexer em Python, depois torna-se um bocado de segunda natureza, mas a ideia é esta. Para quê? Porque isto vai assegurar que se alguns números estão sempre a arredondar para o número mais, que parece mais pequeno, o outro está sempre a arredondar para o número imediatamente acima. O que faz com que se anulem as duas operações. E, portanto, o erro total vai ficar mais perto de zero. É um requisito do Python pela maneira como surgiu. Ok? Mesmo que seja muito menos intuitivo. Agora, pelo mesmo motivo, se tivermos menos 9 a dividir por menos 5,
menos 9 a dividir por menos 5, isto vai dar 1.8, menos com menos dá mais, não é? E ele pode escolher 2 ou 1. Qual é que é o mais pequeno? 1. Portanto, isto vai dar, a divisão inteira aqui neste caso vai dar 1. Ok? Sim. E como é que ficou o resto? Menos 9. O resto de menos 9. Ah! Sim, senhora. Uma excelente pergunta. Portanto, eu disse há bocado que normalmente o resto será a divisão vezes o denominador, portanto o número de baixo. Para aqueles que não se lembram, nós temos o numerador em cima e o divisor é o denominador. É um livro que tem mais facilidade a escrever. Código de denominador. É difícil. Ok? Portanto, temos um resultado, e isto é um resultado da divisão. Portanto, divisão vezes o denominador mais o resto é igual ao valor original, ao numerador, neste caso. Mas neste caso partes isto. Ok? Porquê? Porque neste caso, concretamente, o que acontece é que portanto, neste caso, menos 9 a dividir por 5, portanto, isto daria 1, a divisão inteira, menos 2. Então aqui fica divisor, menos 2, vezes o denominador, 5. Portanto, reparem que isto fica menos 10. E isto, menos 10 mais o resto, tem de dar igual ao numerador, menos 9. Temos aqui um problema, em que o resto aqui teria de dar 1. Mas não faz sentido nenhum. Não há um mundo lógico em que isto nos dê jeito para nada. Portanto, aqui o resto continua a operar simplesmente como antes. Mas nunca fica negativo. Vai dar 4. Vai dar 4. Ok? Portanto, é uma... Porque a operação resto não é uma operação muito bem definida. Só está definida para os números positivos e, portanto, tem de ser trabalhada a partir daí. Ok? Mas é uma boa pergunta. Perceberam? Porque isto não faria sentido. Isto não nos daria jeito para rigorosamente nada. Enquanto a operação resto tem imensas utilizações em muitas coisas que nós vamos ver. Os vossos colegas de computação gráfica estão a gostar particularmente da operação móvel. Ok? Não se pode falar de operações sem falarmos de precedências. Ok? Portanto, se Walter é 9, almôndega é 5 e o resultado é Walter mais almôndega vezes almôndega, resulta é que valor? 19? Como 19? Não fazes 5, não fazes primeiro ali os 5 vezes 5, a 10 depois mais os 25. 5 5 vezes vezes 5. E eu estava a fazer vezes e a pensar em mais. Mas ponto está errado, mas o pensamento está certo. Não é? Certo, exatamente. E é para isso que servem comentários, ok? Que é para eu saber que o vosso pensamento não estava totalmente errado. Ok? Portanto, as ordens das operações mantêm-se iguais às da matemática normal. Ok? Multiplicação vem primeiro. Portanto, é primeiro feita aqui a multiplicação, portanto isto dá 25 e é somado o 9. Ok? Portanto, 34. Certo? Eu tinha tipo em formato de pergunta tudo. Ok? Isto pode obviamente ficar um bocadinho mais complicado quando temos múltiplas operações. Se tivéssemos aqui 3 somas, qual é que era executada primeiro? Dependendo da ordem que eu estava a chegar. Nos somas, dependendo da ordem que eu estava a chegar. Portanto, se eu estivesse aqui, em vez de aqui ter
isto tivesse isto, qual é que era a operação que era executada primeiro? Do outro ao mão da. Walter, primeiro era Walter mais Almond? Sim, esta hora são que chegaram, não havia. Ou nesta cada hora não importa. Achou? Essa é a questão mais pertinente. A ordem não importa. A soma é comutativa. Portanto, podemos mudar as ordens todas, é irrelevante. Se bem que o computador vai executar sempre da esquerda para a direita. Mas é só por uma convenção que já existe tipo há 80 anos. E ninguém mudou isso. Porque essencialmente o que é o importante a reter é que quando há conflitos, a operação tradicional das operações é a que se deve manter. Agora, eu tenho as minhas próprias filosofias de vida. Okay? E a minha maior filosofia de vida é, em caso de dúvida, põe-se parênteses. Okay? Este é um caso estúpido. Okay? Eu sei sempre que a multiplicação é feita primeiro. Mas, há outros casos que não... A potência. Qual é que é a prioridade da potência? Alguém que me diga, rápido. Rápido? Ninguém? Primeiro? Prioridade da potência? Acho que vem primeiro. Não, Achas? Primeiro veio os parênteses, depois veio a potência. Sim, mas fora os parênteses, entre a multiplicação e as potências. Acho que a potência primeiro. A potência primeiro. Achas? Já reparaste? Esse é que é o problema. Tu ias ter de confirmar, porque senão podias estar a fazer raio. Sabes como é que uma pessoa nunca tem de confirmar? Quando põe parênteses. Para o computador é igual. Ele não vai consumir mais tempo, não vai ser mais lento. É literalmente igual estar lá o parênteses ou não. Portanto, eu sou um apologista de que devemos pôr sempre parênteses quando nós estamos a depender que a ordem seja uma ordem específica. Ok? Obviamente que pessoas mais de matemática mais hardcore, física, poderiam discordar de mim sobre a necessidade, mas também lá está, eu já vi algumas daquelas equações. Se pusermos parênteses em todo o lado, temos para aí 7 ou 8 níveis de parênteses. Eles coeficientes parentes curvos, retos, eu próprio ponho os parentes retos e curvos como ajudar, isso eu acho que é a melhor ajuda. Pronto. Portanto, verificado com a autoridade da matemática. Okay? Ponham parênteses se estão na dúvida, e mesmo que não tenham dúvida, ponham parênteses às mesmo, que é muito melhor do que cometer erros. Mas há algumas programação que não são para descartes para outras coisas, certo? Hã? Mas há algumas programação que usam esses descartes para outras coisas. Os parênteses retos? Sim, sim, sim. Não se usa o parênteses retos, a programação, exceto para essas coisas que tu estás a falar, porque acabamos de falar delas. Mas, ou seja, em programação, nós usamos sempre parênteses curtos. Nunca há o parênteses reto e a chaveta e essas coisas. É sempre isso, as outras coisas, o parênteses reto e a chaveta, são usados para outros contextos. Mas também temos a vantagem de que se usarmos qualquer tipo de editor minimamente decente, Visual Studio Code, Visual Studio Community Edition, VI, Notepad, etc., todos eles pusemos o cursor em cima do parênteses, ele mostra qual é que é o parênteses que o completa. Portanto, não há um motivo para termos de usar parênteses de tipos diferentes. Ok, dúvidas? Ainda nada? Ok. Agora, até agora tivemos a ver os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos preservam o tipo. O que é que isto quer dizer? Se os operandos forem números, o resultado é um número. O que é que isto quer dizer? Se eu somar dois inteiros, o resultado é um inteiro. Se eu somar multiplicar dois números racionais, ou seja, com ponto, fracionários, o resultado é fracionário. Okay? Para clarificar isto um bocadinho mais, 2 mais 2 é igual a 4. 2.0 mais 2.0 é igual a 4.0. Pode não parecer muito importante, mas pode vir a ser. Já vamos falar mais sobre isso. Se tentares fazer 2.0 mais 2. Isso. Isto é igual a 4.0. O inteiro é promovido. É como se chama. É de facto como se chama. Ok?
Isto é importante porquê? Porque em algumas linguagens de programação, não é o caso do Python, mas em algumas linguagens de programação, 9 a dividir por 5 vai dar 1 e 9.0 a dividir por 5.0 vai dar igual a 1,8. No Python é sempre 1,8. Ele vê uma barra, é uma divisão, vou ter de promover os números a números racionais, a floats, como nós chamamos. Mas em algumas linguagens de programação, isto, incluindo o C# ou o C, isto e isto têm valores diferentes. Ok? Então só curiosidade. Por isso é que às vezes é importante saber que tipos é que estamos de facto a falar. Portanto, nos operadores aritméticos, o tipo é preservado. O que eu meto é o que sai, a não ser que haja uma promoção. Ok? E mesmo aí é, no fundo, aquele que engloba mais. Certo? Agora vamos falar dos operadores booleanos. Os operadores booleanos são, como o nome indica, algo cuja operação só tem dois valores, ou true ou false. Ok? O número, os inputs, ou seja, aqueles números que entram, podem ser de diferentes tipos, desde que façam sentido. Ok? Nomeadamente, a maior parte das vezes tem de ser do mesmo tipo. Vamos dar aqui um exemplo. Temos o número 666, não no Walter, temos o número 666 no Almôndega. Walter é igual ao Almôndega. Eu só posso comparar estes números se eles forem do mesmo tipo. Eu não consigo dizer se Walter é igual ao Alcachofra. Faz sentido. Neste caso, como os dois têm o mesmo valor, o valor desta operação, o result, vai ficar igual a true. Ou seja, entram números inteiros, neste caso, mas sai um booleano, true ou false. Todos os operadores booleanos devolvem true ou false. São condições, são perguntas, que só têm esses dois estados. Se quiseres 666 comparar com 666.0, vai ser diferente, vai dar false? Não, vai dar igual. Porquê? Porque é promovido. O inteiro pode ser promovido a número de vírgula flutuante, portanto a um float, a um número racional. A comparação que tu dizes quando perguntas se tudo é igual àquilo. Eu estou a perguntar se o número é igual. Ou seja, é semanticamente, eu estou a perguntar se o número é igual. Não estou a perguntar se o tipo é igual. Okay? Obviamente há linguagens onde isso acontece, o que tu estás a descrever. No caso do Python não, ele está interessado nos números. E como pode promover os dois, ele pode promover um para o outro, nesse caso dá. Há linguagens em que isso não acontece. No C#, não, no C# acontece, mas no C não. Ou seja, 666 é diferente de 666.0 no C. Claro que o C ainda é um bocadinho mais sofisticado que isso, porque normalmente o que o C diria é, durante a compilação, que é o processo antes do programa correr, ele diria, pá, aqui tu estás a comparar duas coisas diferentes, isto se calhar não é o que tu queres fazer. Portanto, essas linguagens fazem outro tipo de avanços. Mas, tecnicamente, caso não tenha sido claro, no Python, 666 igual a 666.0, isto é true. No caso do Python. Porque este número, quando ele vai comparar estes dois números, vai ver que não são do mesmo tipo. Este é um inteiro, este é um float. Float é o nome que nós damos a números com vírgula. Ok? Este é inteiro, este é float, mas ele pode promover um inteiro a float. E portanto o que ele vai fazer é que vai converter isto em 666.0. Converter isto para float e então aí ele vê que são os dois iguais. Agora, existe o caso em que pode não haver conversão, que é outro problema diferente. Okay? Porque os números floats são guardados em memória de uma forma completamente diferente da maneira como são guardados os inteiros. E como são guardados de uma forma diferente, às vezes não existe um número float
possa ser armazenado. Desculpa, não existe um número, existem alguns números inteiros que não podem ser armazenados da mesma forma que o número float. Um exemplo disto, os números float são internamente armazenados como? São armazenados em formato científico. Okay? O que é que isto quer dizer? Se eu, por exemplo, tiver um número 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, estou a improvisar os números, ok? Portanto, o que ele vai guardar é este número. Isto e isto é igual. Okay? Basicamente eu multipliquei menos 1, menos 2. Estou a mexer a vírgula até a vírgula desaparecer. E guardo esta coisa. Guardo isto e guardo isto. Ora, os números floats são gravados num número de 32 bits. Em que... deixa-me ver se eu me lembro dos números em condições. 26 bits são para esta parte aqui. E o 1 bit é para o sinal, mais ou menos, e os 3, 5 que sobram é para isto. Acho que é isto. Então isso é quando o número de casas decimal é muito grande? Não interessa se é muito grande ou se é pequeno. Qualquer número ele vai guardar dentro disto, desta representação. Isto tem motivos que têm a ver com o silicone, como é que se fabrica o chip em si que faz as contas. Não liguem muito aos números porque estes números são capazes de ser um bocadinho diferentes. Eu já não me lembro muito bem, não me lembro de cor. Mas pronto, basicamente é, se o número que eu estou a tentar armazenar, o número inteiro, que pode ir de 0 a 2 levantado a 32 menos 1, se esse número for maior que 2 levantado a 26, eu vou começar a ter imprecisões. Eu vou começar a ter bocados aqui no número que já não consigo representar dentro disto. Já só consigo fazer aproximações.